Questão 4, aqui agora nós trazemos escrituras efetivamente. Então, começamos com noções gerais, depois fomos para as atas e agora escrituras. A escritura pública de cessão de direitos hereditários. Muito interessante essa escritura porque ela tem muito a ver com os artigos do Código Civil inerentes ao direito sucessório, ok? Então, A, terá por objeto ato jurídico unilateral quando contiver renúncia a direito hereditário em favor de pessoa específica. B, pode ter por objeto a cessão gratuita ou onerosa de direitos hereditários sobre um veículo automotor que era de propriedade do autor da herança, se feito em conjunto por todos os herdeiros e pelo cônjuge meieiro. Muito legal essa. Pode ter por objeto a cessão gratuita ou onerosa de direitos hereditários sobre um veículo automotor que já era da propriedade do autor da herança, ainda que feita apenas por um dos herdeiros, já que pelo sistema brasileiro transmite-se a propriedade dos herdeiros no momento da morte, saisine, em consagração de um dos elementos da propriedade, o direito de dispor do bem. Será? Será que um herdeiro já na saisine, ele já se individualiza e ele pode transmitir diretamente, né? Por exemplo, o meu pai falece, ele tem uma moto, né? Ou um carro, no caso aqui, né? Um automóvel, veículo automotor. Eu já posso vender para o fulano, né? Sem participar de todo o procedimento de inventário e partilha? Não sei. D, não pode ter por objeto a cessão de direitos hereditários sobre um veículo automotor que era de propriedade do autor da herança, mesmo que feito em conjunto por todos os herdeiros e pelo cônjuge meieiro, já que é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. De fato, aqui tem algo certo. Essa parte final tá certo, né? A gente sabe que é ineficaz uma cessão de um bem específico transmitido singularmente. Então, se eu como eu dei esse exemplo, meu pai morreu, me deixou um carro, eu tenho uma irmã, né? Eu posso já transmitir esse bem singularmente, porque eu acho que ficou destinado para mim? Não posso. Então, de fato, essa parte final está certa. Apesar da transmissão do princípio da saisine, nós temos que individualizar todos os bens do inventário. Ok? Então, vamos para a resposta. Próximo slide. A alternativa correta é a B. E da onde que a gente tira isso? Lá do Código Civil, como eu disse para vocês, tá? É um item, é uma escritura de cessão de direitos hereditários, é um item inerente ao tabelionato de notas, tá? A escritura de cessão de direitos hereditários não tem registro no registro de imóveis, ela só é um ato prévio para depois, na confecção do inventário, ser destinadas às frações ideais, à partilha de bens, e aí sim você registra o formal de partilha no cartório, tá? Mas a escritura em si de cessão de direitos hereditários não tem registro, ela só é guardada com a parte e no futuro falecimento, né? Ou entre o procedimento de falecimento ali, você faz a transmissão inerente àquela cessão, ok? Artigo 1793 do Código Civil. O direito à sucessão aberta, bem como do quinhão que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Então, aqueles direitos que foram feitos em consequência da substituição ou de direito de acrescer não vão ser abrangidos pela cessão. Então, eu fiz a cessão hoje, depois teve uma consequência, uma substituição de um herdeiro, ou eu recebi algo de um direito de acrescer de um cônjuge, né? Aqueles outros perspectivos do Código Civil, depois que feita essa cessão, não vão abranger. Então, eu estou cedendo 50% dos meus bens, mas naquele momento, né? Pode ser que depois não seja mais. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Então, é aquela parte final da alternativa D. Então, estava correta. É ineficaz mesmo, se você considerar, estou fazendo a cessão desse carro, né? Eu tenho que fazer a cessão da minha fração ideal. Eu sou herdeiro de 25%. Eu estou cedendo meus 25%, não o meu carro, ok? Mesmo que seja isso, mesmo que seja igual por igual, tá? Não posso fazer um bem singular. Ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Então, eu não posso também dispor de algo que está pendente à indivisibilidade. Então, uma coisa é esse veículo. Todo mundo só tem isso de herança. Então, tem eu e tem minha irmã. Eu não posso fazer sem prévia autorização do juiz. Eu posso pedir uma autorização do juiz para que eu já vem daquele bem, depois a gente só fique com os frutos e partilhe os frutos. Mas, em regra, não é possível esse bem individualizado. Nós podemos ceder frações, direitos hereditários, e não bem singular, ok? Não o bem imóvel, ou qualquer outra perspectiva individualizada, ok? No entanto, se há vários herdeiros e todos eles cedem seus direitos a um bem determinado por herança, por exemplo, eu e minha irmã,
temos um direito a esse automóvel que foi a herança do meu pai. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos juntos um acordo de partilha que só precisa ser homologado pelo juiz, né? Que pode ser feito por escritura pública, também independente de homologação judicial, conforme a Lei 11.441 de 2007. Então, essa escritura pública pode conter a cessão de direitos do bem considerado individualmente, se todos assinarem conjuntamente. Então, se tiver todos os herdeiros, todos forem capazes e puderem e concordam com essa cessão, nós podemos, eu e minha irmã, em conjunto pegar. Nós herdamos, por exemplo, 2 veículos. Vamos tentar um exemplo mais assim. 2 veículos, certo? São 2 bens individuais. Eu não posso. Eu sei que os dois têm o mesmo valor, 50 mil e 50 mil. Então, teoricamente, cada um vai para um, certo? Não posso eu pegar e falar, vou vender para fulano. O que nós podemos é, eu e minha irmã, em conjunto, falar, nós vamos vender para fulano aquele bem. Então, nós fazemos uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. Esse fulano, lá na hora do inventário, na partilha de bens, ele vai comparecer também, recebendo, né, essa cessão dos direitos hereditários. E aí, há incidência de ITCMD, se for uma cessão gratuita, né, como se fosse uma doação, ou ITBI, no caso de imóveis, né, no caso do veículo automotor não, mas se fosse uma propriedade imobiliária, se fosse um bem imóvel. Então, uma questão onerosa, como se fosse uma compra e venda, ok? Próximo slide.